dos Espíritos foi lançado 18 de abril de 1857. No livro primeiro nós temos a Gênese. O segundo livro, nós temos o Livro dos Médiuns. Então observe uma coisa interessante. Allan Kardec, preparado que foi para a missão de deixar para nós a codificação da terceira revelação, ele lançou o Livro dos Espíritos, mas já estava se programando para escrever outros livros. Ele percebia que o assunto não ia se esgotar somente com o Livro dos Espíritos. Tanto que ele lança a Gênesis 11 anos depois. E o Livro dos Médiuns 5 anos depois. Embora que nesse intermeio, ele lançou pequenas obras de estudos, mas que não são citadas como obras básicas. Então, realmente se alicerça no Livro dos Espíritos toda a doutrina espírita. No livro 3, As Leis Morais, que nós vamos falar um pouquinho mais, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Vejam que de 1857, quanta coisa que Kardec projetou para frente. O livro 4, Esperanças e Consolações, surgiram o céu e o inferno. Aqui na casa são estudadas várias obras básicas. O céu e o inferno ainda não é estudado, né, Xará? Então, por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos nos ater mais ao estudo do Evangelho. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais. São 12 leis morais. E é em cima das leis morais que Allan Kardec cunhou, soltou, estudou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, as 12 leis morais, no dizer de Amélia Rodrigues, é um código de luz para a humanidade carente da atualidade. E realmente, quando a gente fala hoje, é muito comum nós falarmos em eutanásia. Quando a gente fala em eutanásia, na época atual, Allan Kardec, em As Leis Morais, ele já fala do respeito à vida como tributo divino e que somente Deus é quem sabe o momento adequado do nosso retorno à pátria espiritual. E é muito comum a pessoa querer abreviar, achando que está abreviando o sofrimento de alguém. Estudando nas obras complementares de André Luiz, nós vamos perceber que o paciente, o doente, que está há muito tempo doente, é uma bênção que ele está recebendo. É uma bênção iluminativa. Quando se fala em aborto, que querem torná-lo legal na atualidade, Allan Kardec, em As Leis Divinas, trata da reprodução das espécies, tanto humana como animal e também vegetal. Vejam, em 1857, Allan Kardec estava tratando de assuntos atuais, que hoje é propalado como uma novidade, cuidar da natureza, cuidar dos animais. Ainda bem que atualmente a polícia está coibindo o maltrato a animais. Quando se fala em transplantes, clonagem, fertilização in vitro, Allan Kardec já falava nas leis morais sobre a tríplice injunção de forças magnéticas, do espírito, do perispírito e do corpo. E quando Leão XIII, a 15 de maio de 1891, lançou uma encíclica chamada Revum Novarum, falando das leis sociais, mostrando o que deveria acontecer entre trabalhador e empresas,
Allan Kardec já havia abordado a problemática em 1857, ou seja, 34 anos antes, e que o homem tem direito ao trabalho e ao repouso, e essa lei está exarada na lei do trabalho. Então a gente percebe que a doutrina espírita é uma doutrina atualizada. Quando a gente fala em evangelho, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, esse livro tem disponível na nossa biblioteca e vale a pena, se a pessoa quiser se aprofundar para saber o desenvolvimento da humanidade, esse livro é um livro muito importante. Nesse livro A Caminho da Luz, o Emmanuel informa, esse livro foi escrito em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele relata que a coordenação do nosso sistema solar está nas mãos de uma pleiade de espíritos superiores, espíritos puros e sábios, do qual Jesus é um dos seus membros. Então Jesus não está sozinho, é ele e uma pleiade de espíritos. Essa informação que Emmanuel nos dá, nos mostra que essa pluralidade de espíritos faz com que a doutrina do Cristo seja uma doutrina não só de amor, mas também de trabalho e conhecimento. Por quê? Porque todas as revelações foram feitas por pleiades de espíritos superiores. Quando Moisés, lá no Monte Sinai, recebe a tábua dos 10 mandamentos, ele estava recebendo uma lei divina. E essa lei foi preservada. Tanto que quando a gente estuda o Evangelho, está preservado os 10 mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita, se nós analisarmos Moisés, uma pleiade de espíritos, principalmente comandada pelo Espírito Santo, vai comandar a entrega dos 10 mandamentos para Moisés. Posteriormente, esses mesmos espíritos, em nome de Deus, eles fazem o ato dos apóstolos. E os apóstolos saem falando várias línguas, conforme é exarado na Bíblia. Posteriormente, nós tivemos a época de Jesus, o próprio governador da terra vem aqui na terra para mudar o padrão vibratório da terra e o padrão moral do povo. Tanto é que a lei de Moisés se divide em 2 partes. É a parte moral, que são os 10 mandamentos, e depois vem uma série de leis colocadas pelo próprio Moisés para domar a fúria daquele povo primitivo. Posteriormente, nós tivemos ainda, com a ação da pleiade do Espírito Santo, nós tivemos Lutero, que consegue dissociar de uma época de trevas e traz os primeiros raios de luz. Mas na época de Lutero, o fantasma do demonismo era tão grande que ele não poderia fazer outra coisa. Ele continuou, e além do que ele era agostiniano, ele continuou ainda defendendo a ideia do demonismo. Bom, dessa maneira, a doutrina espírita também foi revelada por uma pleiade de espíritos. Só que a pleiade de espíritos que revelou a doutrina espírita chamava-se verdade. E esses espíritos, comandados pelo Espírito da Verdade, eles trouxeram a doutrina. Dentre eles nós temos, além do Espírito da Verdade, nós temos São Luís, que quando, em 1857, na noite de 1857, quando Kardec oferece, o professor Rivail oferece uma recepção na sua casa, ele conhece a irmã Cidifo. E a irmã Cidifo recebe uma página de São Luís, e a partir daí, ele assume a responsabilidade da doutrina espírita, assim como Emmanuel assumiu a divulgação das obras através do Chico Xavier.
Tanto é que várias obras, algumas obras escritas por André Luiz, passaram pelo crivo do Emmanuel. O Emmanuel suprimiu algumas coisas porque achava que na época nós não tínhamos condições de receber. Dentre essas obras está o livro Libertação, alguns capítulos. Bom, então as 3 revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo, segundo o livro O Consolador de Emmanuel, ele nos informa que é uma obra fantástica, é uma obra que foi elaborada com vários segmentos, e cada uma para uma época da humanidade. Muitos de nós que estamos aqui, estamos sendo espíritas pela primeira vez. Nós já fomos católicos, protestantes, evangélicos, mas porque a maioria de nós provavelmente não deve ter morado no Oriente. Se morou lá, também provavelmente conhece o hinduísmo e outras doutrinas da época. Mas católico, apostólico romano e protestante, com toda certeza nós já estivemos. Isso explica por que muitas vezes uma pessoa vem para a doutrina espírita ou em qualquer outra religião e de repente ela depara-se com um livro como a Bíblia e ela fala, eu vou seguir essa religião. Na realidade, ela traz dentro de si uma sintonia maior, porque o espírito já passou por aquela religião e ele se coaduna melhor com essa religião. Bom, então, com o advento do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que iniciou-se na Terra a 3ª revelação. E dessa 3ª revelação, no livro 3º, surgiu o Evangelho, que são as leis morais. Deixa-me ver. Por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? É isso que nós vamos enfocar agora. O Evangelho é uma obra fantástica, extraída do livro 3º, e conforme dissemos, ele veio a público, veio a lume, na sua 2ª edição, em 1864. Amélia Rodrigues, sobre o Evangelho, ela diz o seguinte: trazendo a mensagem dúctil, doce, de Jesus, nele encontramos a palavra canora das bem-aventuranças. Ela é uma poetisa, né? A beleza poética do Sermão da Montanha em linguagem atual, referendada por aqueles que viveram na terra pelos pioneiros da caridade. O Evangelho, cuja palavra em grego significa boa notícia ou boa nova, não é uma obra para se ler de vez em quando. Eu até trouxe aqui um Evangelho. Geralmente a pessoa que pega o Evangelho só lê o Evangelho quando faz o culto do Evangelho no lar. Assim mesmo ele abre ao acaso, lê o que cai e acha que aquilo resolve o problema. É uma obra que veio para ser estudada. Ao concebê-la, quando do livro 3º, Allan Kardec não escreveu aleatoriamente. Allan Kardec, que era professor, fez um plano didático para esta obra. Essa obra tem 27 capítulos. Deixa eu voltar aqui. Ela tem 27 capítulos, 500 títulos, e o último capítulo é uma coletânea de preces. Ou seja, Kardec estudou 500 títulos diferentes nessa obra, no Evangelho. Vocês vão achar interessante as coisas que tem aqui, que a maioria não sabe. Por exemplo, no capítulo 1 aqui do Evangelho, nesse capítulo 1, está escrito: eu não vim destruir a lei. Nós temos que entender que Jesus nasceu na época em que vigorava a lei de Moisés. Então, como ele nasceu nessa época,
ele já quis deixar um recado: olha, não se agastem comigo, eu não vim destruir nenhuma lei. Então é o primeiro capítulo que o Kardec coloca. Ele está se referindo, o Kardec, sobre a terra. Ele está falando do dia a dia. No segundo capítulo, ele já avança mais um pouco, um degrau a mais. Meu reino não é desse mundo. Ele estava na terra, mas não era da terra. Então, ele diz que não veio destruir a lei, mas diz também que o seu reino não é desse mundo. No capítulo 3º, nós vamos ver que ele sobe mais um degrau. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa informação foi dada por Jesus e está exarada no Evangelho de João, capítulo 14. Então, a gente vê que Jesus foi fazendo um crescendo nas suas informações. E o Allan Kardec coloca no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando da reencarnação. Então ele começa lá na terra, eu não vim destruir a lei, aí ele vai para o reino de Deus, que é o segundo, e a terceira, há muitas moradas na casa do meu Pai, refere-se a um infinito, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando sobre a reencarnação. A partir do capítulo 5, ele entra em consolações e instruções, e vai até o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. Então, por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Vou até ficar com essa obra aqui perto. Pelo seguinte, muitos não estudam sistematicamente o Evangelho, dizendo que ela é uma obra repetitiva, dizendo que não é necessário o estudo, que é uma obra inócua, tanto faz ler como não ler, e opta por estudar outras coisas. Infelizmente, até os livros do Vanderlei Soares, livros do Agnaldo Paviani, e o Evangelho vai ficando de lado. Quais são as provas contrárias de que o Evangelho não é uma obra repetitiva, não é uma obra inócua e que é uma obra que precisa ser estudada? Primeiro, ela é uma obra didática. Ela foi feita para ensinar. E Allan Kardec, como era professor, ele seguiu o didatismo dele. É uma obra filosófica. Ele fala da existência de Deus. Ele fala da sobrevivência da alma. Ele fala da individualidade da alma. Tudo isso no Evangelho. Fala da reencarnação. E fala sobre o esquecimento do passado. Por que a gente não lembra? Também é uma obra com assuntos científicos. Por exemplo, capítulo 1, item 8, ele vai falar sobre a aliança da ciência e a religião. É uma obra evangélica, sem assuntos repetitivos. Kardec não incluiu nessa obra, o Evangelho, nenhum assunto polêmico. Ele não entra em detalhes se era Jesus, ele tinha corpo de carne ou corpo fluídico. Ele não entra nos detalhes da concepção de Maria. Ele fica com a lei moral, a transformação da pessoa. Por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2, ele estuda a parte doutrinária do Espiritismo. Aliás, a esse respeito, vou contar um pequeno caso para vocês. Há um palestrante espírita aqui em Rio Preto, famoso. Esse palestrante, só não vou citar o nome porque eu não comentei que não estava previsto que eu ia falar isso, então não posso citar o nome. Mas é uma pessoa, à medida que eu for falando, provavelmente algumas pessoas vão identificar. É uma pessoa com um conhecimento fantástico de doutrina espírita e muito vaidoso. Ele se faz altos elogios e ele gosta de se autoelogiar.
E certa feita, ele fez uma palestra evangélica. Depois que ele terminou a palestra evangélica, ele ficou com aquele assunto na cabeça, e no fim de semana seguinte, o pessoal daquela casa foi fazer uma visita ao Chico Xavier. E na presença do Chico Xavier, ele comenta: Chico, eu fiz uma palestra evangélica, mas usou esse termo, eu desci o couro, eu falei sobre o evangelho. O Chico ficou ouvindo, e aí o Chico perguntou para ele: e a doutrina? Ele ficou apavorado, falou: doutrina? Você não falou da doutrina? A doutrina espírita é a terceira revelação. É muito interessante falar do evangelho, mas não pode esquecer de falar de doutrina. Por quê? Porque a doutrina está nos colocando justamente a transformação moral. Está mostrando que nós somos o arquiteto do nosso destino. Nenhuma religião da terra consola mais do que a doutrina espírita. Só sabe disso quem perdeu uma mãe quando era muito jovem, ou quando perde-se um filho e não encontra consolo. Somente nessa circunstância a pessoa vai entender o bem que a doutrina espírita faz para nós. Por exemplo, nós falamos do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, mas no capítulo 1, no item 9, ele vai falar sobre a nova era. Ele já está indo lá na frente, está no primeiro capítulo dessa obra aqui, do Evangelho, está falando da nova era. E aí a gente vê as obras de precessão dos equinócios, começa a ver a transformação do planeta, que está chegando uma nova era. O Kardec tratou disso no Evangelho, que é um grande desconhecido dos espíritas. No capítulo 3, por exemplo, o item 2, só pincei alguns para dar exemplo. Ele vai falar dos diferentes estados da alma depois da morte do corpo. André Luiz falaria sobre isso só em 1943, através do livro Nosso Lar. E o Allan Kardec já tinha falado sobre os diferentes estados da alma depois da morte do corpo. No item 3, desse mesmo capítulo, ele fala a reencarnação em outros mundos. Olha como ele avançou. E isso tudo está aqui no Evangelho. No capítulo 4, item 24, ele estuda o limite de encarnação. Pergunta 170 do Livro dos Espíritos. O que torna um espírito depois da última encarnação? Espírito perfeito. Espírito perfeito não, espírito puro. Deixa eu ver aqui para passar para vocês. Vou ler na íntegra. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. E a gente pensa que termina aí. A pessoa chegou lá, eu cheguei como espírito puro. Aí vamos ficar tocando lira, ficando tocando harpa e vendo as nuvens? Negativo. Aí começa uma outra escala evolutiva. E essa outra escala evolutiva vai numa progressão contínua até a gente chegar à condição de um Cristo. Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz que os sistemas solares em que Jesus se desenvolveu já não existem mais. Um sistema solar, isso vocês podem consultar o Google, que hoje ele sabe tudo. Um sistema solar demora em média 15 bilhões de anos para ser extinto. E os sistemas que Jesus se desenvolveu, diz Emmanuel, já foram extintos. E, no entanto, Jesus veio aqui conversar conosco, trazer uma mensagem para nós.
no capítulo 19, no item 10, ele define objetivamente o que é médium. Se você quer saber o que é médium, não precisa estudar o livro dos médiuns. Pega lá, no Evangelho, nessa obra aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, vai pegar lá no item 19, item 10, capítulo 19, item 10, define objetivamente o que é médium. Como vemos, é uma doutrina, é uma obra, esta obra, Evangelho, é uma obra eminentemente doutrinária. Além do que, é uma obra super dinâmica. Por exemplo, no capítulo 17, item 3, ele disserta sobre o homem de bem. Nós tivemos alguns homens de bens, né, nesse século XX, início do século XXI. Tivemos Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente fala homem, a gente está falando da raça. A mulher está inserida. Tivemos Irmã Dulce, tivemos Luther King, Gandhi, e por que não dizer o Chico Xavier? No item 4, ele dá o parâmetro, nesse mesmo capítulo 17, ele dá o parâmetro para ser um bom espírita. E informa, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Todos nós, sem exceção, quando eu digo nós, eu estou me referindo à minha pessoa, temos tendências imensas à imperfeição. Nós não temos paciência com o trânsito. Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para progredir. Mas esse progresso começa onde? Agora. Nesse minuto, enquanto nós estamos aqui. A hora que nós sairmos daqui, nós já vamos encontrar pessoas que estão precisando da nossa caridade, na compreensão, lá no trânsito. Como que nós vamos agir? No capítulo 15, ele afirma, fora da caridade não há salvação, e coloca um subtítulo, o que precisa o espírito para ser salvo? Ele não põe homem, ele põe espírito. O que precisa o espírito para ser salvo? Isso está aqui, no Evangelho também. Portanto, nós todos, acho que está passando na internet, você que está em casa, os dirigentes, eventuais dirigentes espíritas que estão ouvindo, urge, portanto, que os centros espíritas comecem a fazer um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Olha, Lucas, eu trouxe aqui Bíblias para a gente consultar. Lucas afirma, no capítulo 16, versículo 16, ele afirma, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para nele entrar. Aí vamos ver a tradução do Haroldo. Capítulo 16, versículo 16. Até João, a lei e os profetas, desde então o reino de Deus está sendo evangelizado, e todo aquele que se esforça nele entra. Falou de maneira diferente. Aí, eu estava em casa, ontem de manhã, varrendo a frente, e passa aquelas senhoras que, testemunha de Jeová, que vem trazer aquelas revistinhas. E se alguém comprou alguma revistinha dessas senhoras, vai ver que nessa última revista, ele está abordando o tema da morte. Aparece um jovem, um garoto, aparece um homem adulto e aparece um idoso. E ela, para mostrar que a morte não existe, pegou 3 citações do Velho Testamento. Aí eu falei, então, por favor, a senhora pega o capítulo 16, versículo 16 de Lucas. E ela pegou
estava exatamente escrito igual nós lemos nessa Bíblia aqui. É a tradução de João Ferreira de Almeida. Então, se a lei e os profetas duraram até João, aqui ele está se referindo ao João Batista, e desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem, que emprega força para nele entrar. A força aqui não é a força física, obviamente, é a força moral. Então nós estamos exatamente na terceira revelação. Então o Evangelho diz, Amélia Rodrigues, que é luz constante no coração da criatura que tem o hábito de lê-lo. E aí nós pusemos um adendo, porque todo aquele que lê, porque através da leitura cria-se o hábito de colocar muitas coisas que se leu em prática. E efetivamente, nós temos uma senhora aqui no centro, ela chegou aqui no centro, na época eu estava numa sala que atende pessoas com adicção de álcool e de fumo. E essa senhora veio, o rosto dela mostrava um rosto cansado, abatido. E essa senhora mudou completamente a sua vida estudando a doutrina espírita. Ela largou de fumar. Primeiro ela largou de beber. Depois largou de fumar. E ela vem aqui nos estudos e estuda realmente. Por quê? Porque o estudo é a luz da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o Evangelho nos ensina que a mensagem renovadora do Evangelho deve servir para nós, e não para os outros. Via de regra, a gente pega uma mensagem excelente de Emmanuel, André Luiz, de outros espíritos que escrevem, e a gente fala, eu vou levar para o meu filho, essa serve para ele. Não, se você está lendo a mensagem, ela serve para você. Se você está ouvindo a palestra, é você que deve se transformar. Por quê? Via de regra, quando nós nos transformamos, nós transformamos um círculo de pessoas ao lado. Existe uma palavra muito interessante, que não é muito usada, atualmente está sendo mais usada, que é resiliência. A resiliência é aquele poder do elástico. Pensa naquele elástico de dinheiro que a gente faz assim e ele volta ao normal, faz e ele volta ao normal. A pessoa resiliente, ela consegue conviver com o diferente. Porque conviver com a pessoa que comunga conosco os mesmos pensamentos é fácil. Mas conviver com pessoas que são diferentes, com pessoas que têm hábitos diferentes, que pensam diferente de nós, nós precisamos realmente mudar o padrão vibratório. E Amélia Rodrigues diz que o Evangelho repete Jesus, mas diz de uma maneira tão cheia de amor que arranca o Cristo da cruz e coloca no coração do homem. Que coisa bonita que ela fala. Ainda Amélia Rodrigues fala da magia da vida como fala da caridade. Supostamente uma coisa fácil, mas como é difícil fazer caridade. A caridade no sorriso, a caridade dá atenção a uma pessoa. Meimei tem uma frase muito interessante que ela diz que o sorriso é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Vou repetir. O sorriso é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Então nós devemos sorrir para as pessoas. Se vai comprar alguma coisa, aliás, foi a mensagem que foi entregue hoje, que a gente precisa ter paciência com aqueles que estão atendendo a gente atrás do balcão. É o tema da mensagem de hoje. Se a gente vai em algum lugar, cultivemos a paciência. É uma coisa difícil. A maioria de nós, eu estou falando de mim, não temos a paciência, nem no trânsito e nem com as pessoas. O André Luiz ainda vai falar outra coisa. Se você responder até 3 vezes a mesma pergunta com o mesmo tom de voz, é sinal que você está equilibrado.
A maioria de nós, quando a pessoa pergunta, hã? Você repete. Ela torna a perguntar, hã? Você repete. Na terceira ele fala, você está surdo? Eu estou falando isso, mas fala em altos brados. E tudo isso a gente aprende no Evangelho. O Evangelho, quando estudado, ele decifra os enigmas da personalidade. Ele mostra que somos frutos das nossas escolhas e nos prepara melhor para uma grande viagem. Nós somos frutos das nossas escolhas. Aqueles que escolheram vir no centro na manhã de hoje estão vendo essa mensagem. Aqueles que escolheram ver pela internet estão assistindo essa mensagem. Aqueles que optaram por ligar na Rede Globo estão vendo esporte. Então é uma questão de escolha. A vida é uma escolha. Cabe a nós, o que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Por isso nós somos gratos a Allan Kardec, por ter deixado uma doutrina ímpar para que nós pudéssemos nos transformar. E não é fácil ser espírita. O Israel Sestari, lá do Amélia Rodrigues, ele cita André Luiz, Hilário Silva, uma passagem interessante. Ele diz que o espírita, ele chega no centro com um capote dele, e aí ele pendura lá no começo do centro, tem lá um cabide, ele pendura o capote. Aí ele muda, ele entra aqui, olá, tudo bem, como vai? Ele é todo sorriso, todo amor. A hora que ele sai, ele pega o capote. Aí ele sai, a pessoa breca na frente dele e fala, ô burro, você não está enxergando? Vamos deixar os nossos capotes de lado. Vamos colocar a mensagem dúlcida do amor de Deus dentro de nós. Mas por que estudar o Evangelho sistematicamente? Fica aí, viu, João Paulo, Dorival, Valdir. Aliás, eu quero agradecer publicamente o Valdir e a Iara, porque eu estava dando o Evangelho, aliás, dei por 2 anos seguidos o Evangelho, aqui no centro. E o meu Evangelho está todo riscado, todo... E muitas vezes que eu não pude vir por motivo de força maior, o Valdir veio me dar aula no meu lugar. E sendo que a minha esposa ficou doente no começo do ano passado, e ele veio e já ficou o ano todo. Muito obrigado, viu, Valdir? Então, meus amigos, o Evangelho, estudado sistematicamente, abre o coração, abre a mente, mostra que nós somos criaturas falíveis, mas mostra que nós podemos mudar. Afinal, até o Félix mudou, né? Muito bem. Então, com isso, nós terminamos o nosso bate-papo. E eu gostaria de encerrar citando um poema de Rubens Romanelli, que ele diz o seguinte: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego eu não te vejo. Falas-me na excelência da sua voz, e contudo surdo eu não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível eu não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cheios de orgulho, abre-me os ouvidos cheios de maldade, e sensibiliza o coração duro de falsidade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Jesus, ele deve ser colocado no coração. É muito importante andar com o Evangelho na mão, mas se a gente conseguir colocá-lo também no coração. Muita paz, muito obrigado. Que Jesus nos ampare e abençoe.